Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Joel Barish descobre que Clementine Kruczynski apagou dele cada lembrança, e o ar de Long Island parece ranger ao redor dessa revelação, como se as paredes respirassem um frio úmido e atento. A câmera desliza em plano lento pelo apartamento adormecido, aproxima-se do rosto imóvel de Joel e recua como se temesse acordar o peso da decisão. Desolado, ele procura a lacuna e grava uma fita, despejando memórias amargas enquanto a luz do quarto pulsa como um organismo doente. Quando a noite o engole no sono, os funcionários trabalham em seu cérebro dentro do apartamento, e o espaço parece apertar seus cantos, como se o próprio teto pressionasse a existência. Stan permanece ali, indiferente, enquanto Mary se perde em excessos e a atmosfera inteira vibra com um desconforto viscoso, como se o ar tivesse dedos. Joel, sem saber, começa a ser esvaziado por dentro. As lembranças surgem ao contrário, começando pela última briga, e cada cenário parece apodrecer à medida que some, como se os lugares tivessem consciência de estarem sendo apagados. A câmera gira em traveling instável pelas memórias que desmoronam, mergulha em close sufocante nos olhos de Joel e se afasta num zoom lento enquanto Clementine se dissolve no fundo. Quanto mais ele alcança momentos felizes, mais percebe que não quer perdê-la e tenta escondê-la em lembranças onde ela não deveria existir. Howard chega e reinicia o procedimento, e o mundo mental de Joel se torna um corredor claustrofóbico, onde as sombras parecem respirar contra sua pele. Ele alcança Montauk, a praia onde se conheceram, e tudo ao redor começa a ruir como um corpo desfazendo seus ossos. Clementine, já quase apagada, diz para ele encontrá-la ali, como um sussurro final antes do vazio. Joel acorda no dia dos namorados, sem lembrar de Clementine, mas algo invisível ainda o empurra até Montauk, como se o próprio destino tivesse unhas. Ele a encontra no trem, sente a atração renascer e os dois se aproximam enquanto Patrick observa de longe. A câmera acompanha em plano contínuo o reencontro frágil, desce lentamente até as fitas da lacuna em suas mãos e sobe num movimento sombrio até seus rostos, como se o ar ao redor esperasse a próxima queda. Ao ouvirem as gravações, quase se separam outra vez, mas decidem tentar, mesmo sabendo que talvez toda a esperança seja apenas repetição. E se o amor sempre retorna ao mesmo abismo, onde termina a escolha e começa a condenação? Joel Barish carrega uma delicadeza quase subterrânea, como alguém que atravessa o mundo com o cuidado de não tocar demais nas coisas, temendo quebrá-las ou ser quebrado por elas. Sua vida interior parece feita de recuos. Ele sente muito, mas se protege pelo silêncio, pela rotina, por uma espécie de timidez existencial. Clementine Kruczynski surge como um incêndio imprevisível diante desse temperamento, e o encontro entre os dois revela não apenas um romance, mas uma colisão entre a necessidade de abrigo e o desejo de vertigem. Joel ama como quem busca um lugar onde finalmente possa repousar, mas também sofre como quem acredita que repouso e perda são inseparáveis. O gesto de apagar Clementine não nasce de frieza, mas de desespero. Joel não suporta a permanência da dor, porque nela há algo que o expõe demais. A memória, para ele, não é apenas recordação, é uma presença viva que o persegue, que respira dentro dele. Ao se entregar à lacuna, ele tenta realizar uma purificação impossível, como se pudesse extirpar a ferida sem tocar na carne que a sustenta. Mas conforme as lembranças retrocedem, ele descobre que o sofrimento era também a prova do vínculo, e que esquecer seria como arrancar uma parte essencial do próprio sentido. Há em Joel um movimento profundo de autorregulação psíquica. Quanto mais o processo avança, mais sua alma resiste. Como se algo antigo e coletivo dentro dele soubesse que a perda não se cura com apagamento, mas com integração.
Sua persona cotidiana, discreta, controlada, começa a rachar, revelando complexos emocionais ligados ao abandono e ao medo de não ser suficiente. Clementine não é apenas uma pessoa em sua vida, ela se torna um símbolo ativador, uma força que desperta nele o confronto com o caos e com a vitalidade que ele sempre manteve à distância. A presença que o desafia manifesta um arquétipo de ânima, seduzindo-o para dentro do território instável do sentir. Essa energia muda seu destino, porque obriga a Joel a encarar que viver é aceitar a imprevisibilidade do afeto. Mas a escuridão também se move dentro dele. Joel revela sua sombra na passividade amarga, no impulso de fugir em vez de enfrentar, na tentativa de apagar aquilo que não consegue suportar. Sua ruptura não é explosiva, é silenciosa. Ele se dissolve por dentro, como alguém que prefere desaparecer a permanecer vulnerável. E quando tenta esconder Clementine em memórias que não a contêm, ele mostra o paradoxo central. Até mesmo o amor pode se tornar uma forma de captura desesperada. Agora, Narciso se aproxima como ampliação simbólica. Não o Narciso superficial, mas o homem que se perde no reflexo porque não consegue atravessar a imagem e alcançar o outro de verdade. Joel, ao revisitar suas lembranças, percebe que também amava uma versão de Clementine filtrada pelo espelho de sua própria carência. O mito ilumina a armadilha. Quando a memória vira lago, a alma pode se afogar naquilo que contempla. A função psicológica dessa imagem é brutal e necessária. Ela mostra que o esquecimento não apaga o desejo, apenas o devolve em forma de repetição. Joel ativa mais o arquétipo do anti-herói do que do herói. Ele não conquista, não vence, não se impõe. Ele hesita, recua, cai, tenta apagar. Mas justamente por isso sua humanidade é mais crua. Ele não é grandioso, é frágil. Sua jornada não é de glória, mas de reconhecimento. Perceber que amar é aceitar o risco de sofrer, e que fugir do sofrimento é fugir também da própria vida. Se a memória nos destrói e o esquecimento nos condena, em que ponto a salvação deixa de ser cura e se transforma em vazio? Você ouviu? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004. A Psicologia.